Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui estou a proclamar a palavra de Deus. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, partilhe o link com seus amigos, mas antes, teça comentários após a exibição do vídeo. E muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor e pelo seu afeto. Estamos pregando sobre santidade ao Senhor, fundamentados no texto de Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, e falamos a respeito de uma série de assuntos, dizendo que a base desta santidade ao Senhor é como se fosse um banho espiritual, ou seja, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Quando encontramos Jesus, as nossas roupas velhas do nosso velho comportamento foram arrancadas, tiradas pelo poder do Senhor. Fomos lavados num banho espiritual pelo nome e pelo sangue de Jesus. Limpamo-nos. O Senhor nos purificou completamente. E agora vestimos novas roupas, as roupas de uma vida transformada pelo poder de Deus. Então, as peças destas roupas, das quais nós já falamos, estão no texto de Efésios capítulo 4, a partir do verso 25, que diz assim esta seleção bíblica: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Já falei sobre isto e você pode encontrar esta mensagem na playlist Santidade ao Senhor, da qual este vídeo faz parte. Se você vir ali a playlist Santidade ao Senhor, vai encontrar esta mensagem. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Também já falei a respeito deste assunto, você pode encontrar na playlist. Nem deis lugar ao diabo. Também falei sobre este assunto. Hoje eu quero falar sobre o verso de número 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aquele que furtava, não furte mais. Há pessoas que se convertem a Cristo e que furtavam. Alguns furtavam dinheiro. Jesus pode transformar um criminoso num homem de bem, numa mulher virtuosa. É isto que a conversão faz. Ela transforma as atitudes, ela transforma o coração, ela transforma a maneira com que nós administramos a nossa vida. E quando há conversão, acabam também as atitudes de roubo. Mas há outros que não roubam apenas dinheiro, não roubam bens das outras pessoas, mas querem roubar a atenção que lhes é devida. Eu tenho 3 filhos pequenos. E quando vou dar atenção para Ruth, a minha filha mais velha, o Josué entra no meio, querendo falar, cobrindo a fala dela, para que eu preste atenção nele e não preste atenção dela. Então eu digo: Josué, vai chegar a sua vez. Agora eu quero dar atenção para a Ruth. Aí então chega o momento de eu dar atenção para o Josué. Aí a minha filha Maria, a menorzinha, vem e tenta cobrar a minha atenção, roubar a minha atenção, para que eu não olhe para o Josué, que eu olhe para ela. E eu digo: filhinha, vai chegar a sua vez. Há pessoas que fazem isto, não mais com esta infantilidade, mas de uma maneira muito pior. Elas, em todo lugar onde estão, querem que a atenção seja para elas. Elas se vestem de tal maneira que querem que todos olhem para ela. Elas andam com veículos que não têm condições de pagar, mas apenas para ostentar e que as pessoas olhem para elas. Elas publicam fotografias impróprias nas redes sociais para que as pessoas olhem para elas. Isto também é furto, porque nós não precisamos furtar a atenção de ninguém. Cada um tem o seu espaço. O sol nasceu para todos, inclusive para você e para mim.
Cada um de nós tem a sua importância e não precisa roubar a atenção de ninguém. Porém, a palavra de Deus diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Eu estou vendo que essa câmera está chacoalhando e deve ser por causa do ventilador. Vocês não imaginam o calor que está fazendo na cidade de São Paulo. É muito quente. Então, se ela der uma chacoalhadinha, é porque esse monitor está chacoalhando. Então, me perdoem, tá bom? Mas aqui o texto diz: trabalhe. O cristão trabalha. O cristão não é vadio. O cristão não é preguiçoso. O cristão trabalha, pois diz a palavra de Deus: como o suor do seu rosto ganharás o teu pão. E é assim que nós devemos fazer, trabalhar. Eu agradeço muito a Deus, porque trabalho desde os 12 anos de idade. Meu primeiro trabalho foi vender maçãs do amor no Museu do Ipiranga. Uma senhora me dava um tabuleiro e eu ia vender para os turistas que estavam ali no Jardim do Ipiranga, passeando, olhando lá o museu, e eu vendia as minhas maçãs e ganhava o meu dinheirinho. Depois, uma professora conseguiu um serviço para mim numa floricultura, e eu fui tirar espinhos de rosas e lavar vasos, aqueles vasos fétidos, onde as rosas ficam, e ele vai juntando uma crosta muito fedida, e eu ali ia lavá-los. Ia tirar os espinhos das rosas, machucava toda a minha mão. Como fui estudar à noite, o cheiro que exalava da minha mão fazia os meus colegas se afastarem de mim. Mas eu precisava trabalhar. Depois de 15 dias, eu achei um trabalho na farmácia e fui ser office boy de farmácia. Ali eu aprendi a limpar as prateleiras, a arrumar os remédios em ordem alfabética, a dar injeções, a entregar os remédios, a vender, a contar dinheiro, tudo isto. Eu trabalhei lá durante quase 4 meses. Depois eu saí de lá e fui vender fresas, fui ser vendedor por telefone. De lá eu fiz muitos pedidos de emprego nas agências de emprego que haviam no bairro da Lapa e na cidade. Quando a gente fala que cidade, é o centro da cidade. Lá no centro da cidade, Praça da Sé, Rua São Bento e Líbero Badaró, haviam muitas agências de emprego. E eu queria trabalhar num banco. E eu tentei de todas as maneiras, e quando foi no mês de outubro, recebi 5 propostas de banco para trabalhar. Eu estou falando do ano de 1979. E fui trabalhar no Banco de Crédito Nacional. Ali eu fiz muita coisa. Trabalhei muito, até o ano de 1982, quando fui demitido por causa do desemprego que acontecia no país, aquela primeira onda de desemprego. Eu fiz muita coisa na vida, mas o propósito de falar aqui sobre trabalho não é me apresentar, mas é dizer da importância do trabalho. E eu fui chamado por Deus para ser pastor e me tornei pastor de tempo integral. É muito triste quando alguém chega para você que é pastor que se dedica ao ministério pastoral. Há pastores que se dedicam também igualmente ao ministério pastoral e trabalham em outras coisas, equilibrando a vida secular, em termos de financiamento, com a atenção à igreja, à casa de Deus. É digno, é lícito. O apóstolo Paulo fez isto em parte da sua vida, não toda ela. Em parte da sua vida, Paulo fazia tendas, mas em outra parte dizia: eu despojei igrejas para me sustentar, para não ser pesado a vocês, congregação na qual estou trabalhando. Então que isto fique bem claro. Não se use o apóstolo Paulo como exemplo de um pastor que não recebia do evangelho. Foi ele mesmo quem declarou: digno é o obreiro do seu sustento. Aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Isso está na palavra de Deus. Mas que pregue o evangelho, que anuncie o evangelho. Aí um rapaz, numa reunião, disse assim: o que você faz? Eu sou pastor. E você trabalha?
Não trabalho, eu sou o quê? Há pessoas que pensam que ser pastor não é trabalhar. Eu quero ver. O pastor prega, ensina, visita, atende em gabinete, administra, faz missões, viaja, conferências. Ele acorda antes de todo mundo e dorme mais tarde do que todo mundo, está atento 24 horas e não trabalha. Nós trabalhamos sim. Hoje eu não sou pastor de uma igreja local ainda, ou, se for da vontade de Deus, continuarei apenas com o Ministério Essência Cristã e trabalho. Vá ver as playlists aí das nossas já quase 300 mensagens nos quase 4 meses de vida deste canal. Temos anunciado a palavra trabalhar. Nós devemos trabalhar. Um homem e uma mulher dignos devem trabalhar e com o suor do seu rosto devem ganhar o seu pão. O cristão deve trabalhar. E para que ele deve trabalhar? Para prover recursos para a sua família, para prover recursos para si próprio. E mais ainda, para que através do seu trabalho ele consiga ajudar aqueles que menos possuem, aqueles que menos têm. Nós não devemos ser sovinas. Uma vida cristã autêntica de quem trabalha é como um rio. O dinheiro vem e vai para os lugares adequados, para os investimentos adequados, para ajudar a quem precisa. Mas quem não trabalha é uma lagoa fétida. Por quê? Porque o recurso vem, ele não reparte com ninguém, ele não faz nada, e aquilo fica uma situação de dependência crônica de bolsas diversas que possam existir ao longo de sua vida. Não, nós devemos trabalhar. E eu jamais vou me esquecer daquela senhora que eu vi no final do culto na Igreja Batista em Pinheiros, aqui em São Paulo. Aquela senhora, ela no fim do culto abriu um Tupperware e ali estava vendendo cocadas. Então o Juca disse para mim, sabe que esta senhora ficou viúva, não tinha como sustentar os filhos, com 4 filhos para criar, com estas cocadas ela comprou o terreno e construiu 4 casas, uma para cada filho, está terminando a casa dela agora. Está aí, com crise se cresce. Deus nos sustenta, Deus nos guarda, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece. E tenho experimentado isto neste canal. Enquanto não estou pastoreando e não tenho prebenda, não tenho salário, Deus não tem me faltado. Porque como este é um trabalho para Ele, é Ele quem fala a muitos corações dizendo, eu quero que você que assiste seja um dos partícipes, com pouco, com mais ou menos, para este canal. E Deus tem dado o pão de cada dia. Bendito seja o seu nome. Os meus filhos estão aprendendo a fazer tarefas caseiras, para que quando crescerem, sejam trabalhadores, provedores de suas casas. Então, o crente deve trabalhar. E eu sei que eu estou falando com muitas pessoas aqui que trabalharam o dia inteiro, que suaram e que muitas vezes ganharam um salário pequenininho, ínfimo, muito aquém das suas necessidades. Mas creiam-me, Deus pode multiplicar o pouco que nós temos para suprir cada uma das nossas necessidades. Tenho experimentado isso. Você também há de experimentar ou já está experimentando com a graça dele. Que Deus fortaleça as mãos dos trabalhadores e das trabalhadoras que me assistem. Que sejam mãos abençoadas, que sejam vidas úteis, jamais vidas fúteis. Oremos. Santo Deus, obrigado pelo trabalho. Obrigado pelo fruto do trabalho. Obrigado por teu amor e por tua graça. Que cada um dos telespectadores seja cheio do teu poder e que use na sua roupa de cristão a roupa do trabalho, suprindo as suas necessidades, as necessidades de sua família e as necessidades dos que mais precisam. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Muito obrigado por assistir a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Esta é a playlist, a série Santidade ao Senhor. E eu agradeço por você assistir. Considere ser um dos mantenedores deste canal, um dos ofertantes missionários. Aqui está o Pix através do qual poderão fazer a sua oferta. Veja as sugestões que estão em volta e até a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau.